Fala rapaziada, professor Rodrigo aqui e hoje nós vamos aprender inserção de gráficos, beleza? Vamos usar como exemplo, galera, os gráficos de colunas e barras, beleza? Primeiro, galera, a gente seleciona aqui as colunas que a gente quer medir com o gráfico, né? Para intercalar a seleção, eu seleciono as colunas que eu quero pressionando o Ctrl do teclado, né? E aí, dessa forma, eu posso selecionar aqui colunas específicas que eu queira da tabela. Eu não preciso selecionar a tabela toda, beleza? Aí eu venho aqui em inserir e escolho a opção de gráfico que eu quero. Nesse nosso caso aqui, nós vamos escolher o gráfico de coluna. Um gráfico, galera, ele é dividido em três tipos de informação diferentes. Legenda, rótulo e dados. Por exemplo, essa seleção aqui que eu estou fazendo é a legenda, beleza? Eu posso criar várias combinações de gráficos diferentes para cada coluna, né, ou por uma combinação de colunas diferentes, a partir de uma mesma tabela. Ou mesmo um gráfico só, medindo uma única coluna. Agora, se eu quiser fazer uma combinação de dados de uma mesma coluna, que seriam os mesmos dados, eu faria preferencialmente com um gráfico de barras. O gráfico de barras, galera, ele faz uma medição horizontal, né? Essas barras que se projetam horizontalmente, fica mais interessante a nossa leitura de comparação dos dados. Para inserir ele é a mesma coisa. A gente vem aqui em inserir barras. Eu acho esse tipo de gráfico mais preciso para comparar um mesmo tipo de dados. É bem mais interessante essa leitura horizontal, né? O gráfico de coluna, galera, ele também é bem interessante, mas quando a gente vai medir dados de uma mesma natureza, o interessante mesmo é o gráfico de barras, na minha opinião. Beleza, galera? Vou dar um exemplo. Se a gente estiver querendo saber o número de vendas, por exemplo, se quem vendeu mais do que quem, o gráfico de barras é mais interessante. Agora, se a gente quiser usar, por exemplo, como uma comparação, por exemplo, entre receita e despesa, aí o gráfico de coluna é mais adequado. Espero que tenha ficado claro, galera, a diferença, né, entre esses dois tipos de gráfico específico e também a forma de trabalhar com eles, né? Se vocês entenderam bem em que momentos a gente usa cada tipo de gráfico e como é bem simples, né, inserir um gráfico a partir de uma tabela que nós temos. Esses são só dois exemplos, galera, de gráficos que tem no Excel, né? Os outros exemplos eu explico mais detalhadamente em aulas, né, mais focadas, né, para os meus alunos. E é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado aí com esses exemplos, essa dica simples, né, de como inserir gráficos, né, como trabalhar com gráficos usando tabela, né, usando colunas específicas de tabela. Por hoje é isso, galera. Até mais. Valeu, rapaziada.